E essa história de metaverso? Aonde é que isso vai chegar? Isso vai dar em quê? O Citibank diz que a economia do metaverso pode chegar a 13 trilhões de dólares. Os analistas do banco identificaram oportunidades de investimento antecipadas que poderiam se beneficiar do crescimento do mundo digital. O metaverso pode estar em sua infância, mas seu impacto provavelmente será enorme, com grandes implicações, não apenas para os principais players de tecnologia, mas também para as criptomoedas. Teoricamente, segundo os estudos do Citibank, o mercado total endereçável do metaverso deve ser calculado adicionando toda a receita relacionada à internet e às atividades do mundo físico que estão sendo deslocadas, o que pode representar uma oportunidade de receita de até 13 trilhões de dólares. O Citi identificou oportunidades iniciais de investimento em 5 áreas estratégicas importantes: sistemas operacionais que conectam pessoas e conteúdos, blockchain, que descentraliza os sistemas econômicos e a propriedade de ativos digitais, interfaces naturais do usuário, como controle de voz e gestos para maior imersão, fones de ouvidos XR, infraestrutura de rede em nuvem. Essa é a longa lista de ações que podem se beneficiar dessa revolução que vem aí com o metaverso. E, obviamente, isso vai impactar algumas empresas de modo particular e especial. Quais são essas empresas, Clóvis? Vamos lá. A Meta, né, o antigo Facebook, a Apple, a NVIDIA, já ouviu falar na NVIDIA? Pesquise aí, NVIDIA, e a Intel, além de empresas de telecomunicações, como Verizon, T-Mobile, AT&T. Então, são algumas empresas que o Citi enxerga nos Estados Unidos que poderão exponencializar seus negócios com a economia do metaverso. O Citi adverte que o metaverso ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, mas que há, obviamente, uma infinidade de riscos e desafios na tecnologia, regulamentação, privacidade, questões cripto, mas que tudo isso pode ser superado antes que a adoção generalizada ocorra. É isso. O mundo empresarial vai sempre na frente, né? Ele vai fazendo o seu planejamento, vai identificando os problemas, os desafios e vai resolvendo antes que eles se materializem. É isso que acontece. A gente precisa entender como funciona o universo das empresas. Se você quer investir, você precisa entender o mundo empresarial, como se dá a dinâmica empresarial, como se dá o processo de tomada de decisão dos grandes líderes empresariais, dos grandes executivos. Identificar como as empresas chegam a histórias de sucesso, como se dá o planejamento, o crescimento dessas empresas, os desafios da execução, né? Como é um processo de execução de um planejamento, porque de nada adianta planejar e não saber executar, como acompanhar este planejamento, a importância dos indicadores para acompanhar o que está sendo feito, né? A necessidade das empresas construírem sistemas de acompanhamento, avaliação e julgamento, sistemas de acompanhamento, avaliação e julgamento. Isso tudo é importante, isso tudo é o dia a dia das empresas, das grandes empresas. Você precisa entender isso, senão fica difícil. Fica difícil você ter sucesso como investidor, porque você não entende o universo corporativo, você não conhece o universo corporativo, não entende lufas do universo corporativo. Aí fica difícil. Fica difícil você entender o que a empresa está fazendo. Sempre digo aqui no canal, já de muito tempo, os presidentes de empresas, eles não tomam suas decisões olhando para a Bolsa de Valores. Não tomam suas decisões olhando para a Bolsa de Valores. Muitas vezes, eles nem olham o que está acontecendo na Bolsa com a cotação da sua empresa. Nem olham. Por quê? Porque o foco dele não é o mercado financeiro. O foco dele é a realidade da sua empresa. E a realidade da sua empresa não tem nada a ver com o mercado financeiro, do ponto de vista objetivo. A realidade da empresa dele tem a ver com produção de bens e serviços,
com diretrizes de qualidade para que a qualidade dos produtos e serviços aumentem mês a mês, ano a ano, aumento de produção, aumento de competitividade, de produtividade, adoção de novas tecnologias, desenvolvimento de novas dinâmicas de produção, análise concorrencial para saber o que é que os concorrentes estão fazendo, entender as perspectivas revolucionárias por trás deste mundo globalizado e tecnológico, entender os desafios macroeconômicos, perceber o seu time, o nível de preparo do seu time, a necessidade de reposicionamento de pessoas, de substituição, de movimentação de peças no tabuleiro do xadrez, para que o jogo fique melhor. Faturamento, endividamento, margem de lucro, tudo isso é a agenda da diretoria, da presidência de uma empresa. Enxergaram aí algum item, bolsa de valores? Não existe. Esse item não existe. Se você acredita que existe, lamento, você acredita em coisas erradas. Não está na agenda do líder a bolsa. Portanto, ele não toma decisões olhando para a bolsa. Ele toma decisões olhando para estas coisas que eu enumerei. E você deve ter percebido que são muitas coisas e importantes. Por quê? Ele não olha para a bolsa? Porque ele está olhando para a empresa. Ao fazer isso, o que é que ele está construindo? Ele está construindo o valor daquela empresa. Ao construir o valor, ele sabe que aquele preço que está lá na bolsa, que pode estar alto ou baixo, ele em uma hora lá ele vai sintonizar com o valor. Isso o presidente da empresa sabe, que o preço da ação vai chegar ao momento que vai encaixar no valor. E aí pronto, a verdade aparece. A verdade aparece. Então a gente precisa entender isso, precisa racionalizar isso, e aí isso pode nos confortar ou não, de acordo com o nosso perfil, para investir na bolsa. Se você é ansioso, estressado, agoniado, se você quer fazer investimento de curto prazo, se você não estudou a empresa que você vai investir, se você concentrou demais em uma única empresa, você não vai ter vida fácil na bolsa. Por outro lado, se você entende tudo que falei até aqui, você se sente mais tranquilo e confiante nos períodos de volatilidade, porque você não está comprando a volatilidade do papel, você está comprando a tranquilidade da empresa e da gestão, confiante nos planos que foram traçados e que estão sendo executados porque você está acompanhando. Reflita sobre isso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Quase 1.500 vídeos aqui à sua disposição. E estamos com 5.700.000 visualizações. 5.700.000 visualizações. Meu muito obrigado a todos vocês, de coração, que vão dando cada vez mais credibilidade a este canal. Este é um ambiente para crescimento de uma coletividade, que aqui vem em busca não de bolacha quebrada, não de grandes tacadas, vem em busca de aprendizado. E este aprendizado nos dá tranquilidade e nos dá confiança e segurança para seguir em frente com as nossas escolhas. Simples de entender. Vamos falar um pouquinho sobre a privatização da Eletrobras a partir de uma entrevista com um ex-presidente da Eletrobras, que é o Wilson Ferreira Júnior, um executivo fantástico. Fantástico. Eu não gosto de investir em estatais e não recomendo investir em estatais. Mas quando lá atrás as estatais tinham ido para a Bacia das Almas no governo Dilma, e quando eu percebi que a Dilma ia cair e que o Michel Temer assumiria a presidência, pude perceber que ali já haveria uma grande mudança. Então comprei as empresas Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras, tudo na Bacia das Almas, a preços ridículos. Porque eu disse, bom, elas vão subir um pouco.
Um pouco elas vão subir. Minha expectativa, que subissem pelo menos 40%, 50% e eu já estava feliz. Subiram muito mais, porque o Temer surpreendeu e colocou uma elite empresarial à frente das estatais. Não me lembro de todos os gestores que o Temer colocou, mas me lembro particularmente do Pedro Parente na Petrobras, que me ajudou a ganhar muito dinheiro, e do Wilson Ferreira Júnior, que me ajudou a ganhar muito dinheiro na Eletrobras. Então, destes dois em particular, eu me recordo muito bem. Então, com a privatização, a Eletrobras ela deve triplicar o seu investimento, disse o Wilson Ferreira Júnior, que presidiu a estatal. Ele hoje comanda a antiga BR Distribuidora, saiu da Eletrobras para assumir a antiga BR Distribuidora, que hoje se chama Vibra. Ela foi privatizada em 2019. Conhece o setor de energia como poucos. Eu diria que ele é o maior executivo no Brasil do setor de energia. Eu me arrisco a dizer isso. Ele teve uma passagem pela CESP, Companhia Energética de São Paulo, e depois foi um longevo presidente da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, onde ocupou a presidência. E aí, depois disso, a convite do presidente Temer, ele assumiu a Eletrobras com vistas a encaminhar a transformação da empresa, preparando-a para a privatização. E aí ele saiu do governo antes dessa privatização acontecer, já agora no governo Bolsonaro. O Bolsonaro manteve ele durante um período e aí depois ele pediu para sair porque achou que estava tendo muitas resistências com relação à privatização e resolveu tocar a vida dele em outro ambiente, em outro lugar. Aí vamos à entrevista, porque eu acho que vale a pena a gente sempre ouvir grandes homens de sucesso, grandes empresários. Escute grandes empresários. Saia da multidão aí do burburinho de rede social, de chats, desses ambientes que só tem gente medíocre. Por favor, você não vai encontrar ninguém melhor do que você. Vai ser sempre igual ou pior. Então se afaste dessa turma. Vamos escutar o presidente de uma grande empresa. Aí sim, isso vai ajudar você a ter sucesso na vida. Em sua gestão na Eletrobras, o senhor preparou a empresa para a privatização, mas deixou o comando sem ver o negócio acontecer. Como o senhor vê agora essa perspectiva? Eu acho muito positiva, disse ele. Hoje, como uma empresa estatal, a Eletrobras não consegue ser competitiva quanto uma empresa privada. Ela pode até querer, mas não consegue. A gestão é engessada, a gestão de uma estatal é engessada. Se houver um monte de projetistas que só faz desenho em prancheta e a companhia quiser acabar com o setor porque não faz mais sentido mantê-lo, ele não pode fazer isso. Veja o que ele está dizendo. Se houver um monte de projetista que só faz desenho em prancheta e a empresa quiser acabar com o setor porque não faz mais sentido mantê-lo, a empresa não pode fazer isso. Tomou nota? Muito bem. Só conseguirá fazer isso por meio de um programa de demissão voluntária. O mesmo aconteceria se ela quisesse automatizar uma usina e precisasse cortar pessoal. Ela também não poderia fazer isso. Cortar pessoal. Quando tem de renegociar um contrato, o pessoal fica com medo, porque pode ser acusado de ter pago um preço maior do que deveria. Hoje, numa reunião de diretoria, para analisar um projeto ou tomar uma decisão, você precisa de uma série de pareceres de área de conformidade, auditoria, finanças. É um inferno. Além de facilitar a gestão, de que outras formas a privatização pode beneficiar a Eletrobras? Respondeu ele. Com a privatização, a Eletrobras poderá triplicar sua capacidade de investimento. Triplicar sua capacidade de investimento. E ter maior acesso ao mercado financeiro, ao mercado de capitais. Hoje, se quiser ter uma participação acionária numa usina, por exemplo, ela não vai conseguir, porque o governo terá de botar dinheiro na empresa e não tem recursos. Isso trava a capacidade de crescimento da empresa. Hoje a Eletrobras tem capacidade de investir 4 bilhões por ano de forma sustentável, mas ela precisa de 15 bilhões.
apenas para manter a sua participação no mercado, de 30% na geração e 45% na transmissão de energia. Como a capacidade total de investimento do governo é de cerca de 30 bilhões de reais por ano, ele teria de direcionar para a Eletrobras 1/3 de tudo que tem disponível. Teria de deixar de investir em saúde e em educação para atender às necessidades de investimento da Eletrobras. Isso não tem cabimento. Percebam aí a complexidade. Está gostando do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Vamos continuar este conteúdo no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.